Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje eu senti vontade de vir aqui fora, ler uns versículos da palavra de Deus para nossa meditação. Se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, que vai narrar a história linda da criação do céu e da terra e tudo o que existe neles. E diz Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou ele noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Glória a Deus. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre os céus, entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã e o dia segundo. Chamou Deus, aleluia, glória a Deus. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, glória a Deus. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produza ervas, ervas dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente esteja nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso também era bom. Aleluia. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Glória a Deus, aleluia. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isso também era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã o dia quinto. Glória a Deus. Essa leitura maravilhosa eu quero deixar para o teu coração. O Senhor Deus criou tudo isso para mim e para você desfrutarmos. Mais à frente a Bíblia vai mostrando que o Senhor Deus criou o homem, fez a sua imagem e semelhança. Outro dia a gente fala sobre isso, mas o que eu quero te dizer é que o Senhor Deus, Ele criou tudo o que existe para nós, com amor, com alegria, para que nós pudéssemos desfrutar. Então, aproveitemos da melhor maneira possível a natureza, a vegetação, as aves, o fruto, o alimento
que o Senhor preparou para mim e para você, os vegetais, que nós possamos desfrutar, sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele tem criado. Eu quero deixar um forte abraço para você, um beijo no seu coração. Gênesis capítulo de número 1, ele nos ensina muita coisa. Que nós possamos receber nesse dia de hoje essa palavra com alegria e que o Senhor te abençoe.